Esse vídeo não é sobre Berserk. Apesar de que Guts é um personagem que sofreu de muitos traumas, teve suas necessidades sociais, de afeto, de carinho totalmente negligenciadas na infância, foi abusado, foi traído pelo melhor amigo, perdeu sua mãe durante o parto dele, viu sua mãe adotiva morrer e minha nossa, essa lista não tem fim. E se isso já tá te incomodando, imagina todos esses fatos incomodando a vida de Guts. Ele é uma pessoa sozinha. Ele é retratado como uma pessoa brutal, carrega um peso enorme sobre os seus ombros, o que consequentemente o motiva mais ainda a viver em solidão. Mas ele conseguiu superar esse sofrimento. E nesse vídeo eu quero analisar a solidão através da psicologia e buscar ajudar quem realmente precisa superá-la. Eu sou Oliveira, eu não sou nenhum expert, mas você ainda se sente sozinho? O que é solidão exatamente? Porque muita gente pode se confundir aqui. Tirando logo de cara, solidão é um estado mental de isolamento. Isso significa que uma pessoa se encontra em solidão quando se sente só, separada dos outros. E uma pessoa que passa pela solidão, convenientemente passa por um dilema. Naturalmente, ela sabe que carrega uma culpa, seja uma espécie de insegurança ou hostilidade ao tentar se comunicar, seja também um sentimento reprimido de rejeição. Em Berserk, por exemplo, temos o nosso protagonista carregando consigo um estresse pós-traumático bem evidente, extrema brutalidade porque desde sempre carregou uma espada ao seu lado, quase morreu diversas vezes, já foi traído pelo melhor amigo, basta analisar o seu passado e você consegue entender suas atitudes no presente. Ele busca a solidão porque tem medo de o tocarem, ele tem medo de ser traído novamente. E eu ainda vou falar sobre traumas, mas o dilema se encontra aí. Essa pessoa até pode saber de seus problemas e ela pode querer mudar, mas no que exatamente isso iria beneficiá-la? Por qual razão uma pessoa solitária deveria buscar justamente o oposto da condição existencial dela? Ou seja, ter amigos, ser mais extrovertido e tudo mais? E pelo menos pra mim, a razão é até que bem simples. Estamos fadados a viver coletivamente. Isso porque, durante centenas de milhares de anos de evolução, tanto nos mais remotos tempos quanto nos mais modernos, sempre estivemos em grupos. A família é um grupo, a escola forma grupos, a internet forma bolhas, e por aí vai. Não é uma questão de escolha. Por alguma razão, eu e quase que todo o resto do mundo busca por valores, busca por conhecimento. E querendo ou não, essas duas coisas provam por si só o meu ponto. Não existiria conhecimento histórico se ninguém pudesse passá-lo adiante. Não existiriam livros de autoajuda se ninguém tivesse os escrito e por aí vai. Se você fosse o único ser humano na Terra, não existiria incentivo para obter valores. Até porque você nunca iria passá-los para outras pessoas. Acho que vocês já entenderam o meu ponto. E é óbvio, você que sofre desse estado emocional muito provavelmente já ouviu isso, não é mesmo? Você com certeza já ouviu alguém falar isso e nunca realmente conseguiu entender a essência de buscar conexões, mas algo dentro de ti fez você clicar nesse vídeo, seja por causa da thumbnail ou o título, você ainda assim clicou. E quando você clica num vídeo, tudo que você espera é que eu sare o seu problema. E eu vou ser bem honesto, você vai precisar de muito mais do que um vídeo pra sarar esse problema. Vai precisar de muita reflexão depois que terminar esse vídeo. Aliás, percebeu que eu tô tratando a solidão como um problema? Pois é, pra mim foi um grande problema, foi um dos grandes empecilhos na minha vida que me impediu de ter tido muitas relações no passado, de ter continuado me comunicando com outras pessoas e etc, etc. E você deve imaginar que eu sarei esse problema, e a verdade é que sim, eu consegui. E era uma realidade até pelo menos uns meses atrás, mas eu consegui, gente. E eu quero te contar sobre essa minha jornada agora. Antes de eu sequer tocar nesse meu passado, deixa eu explicar uma coisinha que vai justificar tudo que eu vou falar agora. Até mais ou menos o meu 9º ano de ensino fundamental, eu nunca tinha levado minha vida a sério e é bem importante falar disso. Eu já sofri bullying por ser gordo, eu era extremamente ansioso e tinha problemas para me comunicar com outras pessoas, eu era pressionado por ter um conhecimento acima da média e olha, por mais que eu tenha sofrido um pouco, nunca passou pela minha cabeça que era algo a ser lidado. E é por isso que durante os meus 3 anos de ensino médio, eu nunca consegui me relacionar com nenhuma garota. Eu sempre preferia a solidão porque minha autoestima era baixa. Eu ainda tinha os mesmos problemas de comunicação. Eu ainda odiava aquele ambiente. Eu passei vários e vários anos da minha vida sem cuidar da minha saúde física e mental. E a partir do momento que eu fui perceber isso, foi aí que minha vida mudou completamente. Eu percebi que tava na merda. Tipo, é certo que eu nunca iria conseguir nada. Pra mim, isso só ficou evidente quando eu vi pela primeira vez um youtuber me xingar na cara dura e dizer que eu era um merda. E quando eu passei por todo o desconforto
conforto de conhecer pessoas novas, de obter autoconhecimento através de várias e várias reflexões e diferentes epifanias. Quando eu tava sozinho na escola, por exemplo, onde eu só pensava em melhorar minha saúde mental, foi aí que eu tirei o maior proveito dessa minha solidão. Acredite se quiser, eu usei ela justamente para poder pular fora, como um trampolim. Eu ainda lembro de vários desses dias onde eu ficava só refletindo e ouvindo música, e eu tava meio feliz por estar sozinho, mas ao mesmo tempo eu tava tão repleto de pensamentos profundos e só queria poder contar isso tudo pra alguém. No final das contas, eu solucionei o meu problema de solidão sozinho. Foi basicamente ter contado comigo mesmo durante várias e várias sessões de reflexão. E deixa eu repetir essa frase pra ficar bem claro na cabeça de algumas pessoas: a reflexão é a base pro crescimento. Se você não entender essa frase, provavelmente vai continuar se sentindo culpado por nunca conseguir sair do lugar. Lembra que eu falei de nunca conseguir me relacionar? Pois é, deixa eu chamar uma pessoa especial que com certeza vai falar sobre relacionamentos melhor do que eu jamais conseguiria falar. Você não precisa namorar, Oliveira. Você, igual muita gente, tá contente em só se aprimorar. Você, igual todo mundo que tá se aprimorando, buscando e fazer mais coisas a si mesmo, sabe que uma hora uma oportunidade vai chegar. E por causa disso, eu tenho um pouquinho de certeza que você nem tá muito preocupado com isso. Mas um ponto também muito importante que eu quero falar é que nem todo mundo é Oliveira. Cada pessoa é cada pessoa. Tem pessoas que se sentem sozinhas porque elas nunca conseguiram namorar com ninguém, por nunca terem achado um amor verdadeiro ou ter se decepcionado até por um amor que não era recíproco. E tem gente que também é triste, é solitária. E como cada pessoa é cada pessoa, tem gente que achava que tava num relacionamento que era recíproco, que era verdadeiro, que tinha verdades, que era bom, que ia dar um bom futuro pros dois. Mas, na verdade, não era não. Bom, cada pessoa é cada pessoa, então cada uma pensa do jeito que quiser sobre esse assunto, relacionamento, amor, namorar. E aqui no canal do Oliveira, eu sei que deve ter muita gente, tem gente adulta, tem gente um pouco mais velha, tem gente um pouco mais nova, que tá na escola, que tá tentando se aprimorar. E meio que Oliveira falar disso é meio desconexo, porque é meio que uma coisa que você pense que não vale a pena agora. E tá tudo bem, porque tem gente que realmente pensa, não vale a pena, e realmente pode não valer a pena. O que eu acho, sinceramente, que você deveria fazer era, entre aspas, se namorar primeiro, é se conhecer, sabe? Saber o que você quer, não da vida. A gente demora um pouco, talvez nunca saiba o que realmente quer fazer pro resto da vida. Então é meio difícil saber se você quer realmente namorar, porque não é algo, sabe, que você quer. Tipo, tem gente que tá na escola e tá lá com seu grupinho de amigos, ou até sozinha, e vê, passando algum vídeo de namoro, vê pessoas namorando e fala, nossa, eu não me encaixo aqui, eu não sinto falta disso. E é realmente isso, você não precisa sentir falta disso, não é algo que você tem que sentir falta, não é algo que você fale, ok, minha vida tá uma merda, eu acho que eu vou namorar, vai melhorar, vou entrar alguém na minha vida. E não é assim, porque se tem pessoas, né, que não conseguem ficar com elas mesmas. Elas são um saco cheio pra elas mesmas. Elas, nossa, eu sou chato, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um tédio, eu queria ser assim, assim, assim. E por elas não tancarem, ficar sempre se torturando, elas talvez pensam que um namoro vai melhorar, que vai ser a cura pra todos esses problemas e, engole que não é não, tá? Com o namoro vem muitos problemas, vem muitas coisas. E vamos lá, por que com namoros vem problemas? Eu acho que vem com problemas porque vocês juntos vão andando pra melhorar esses problemas. Porque um relacionamento, ele não é tipo, ok, perdi o meu foco e agora eu vou focar no relacionamento. Não, um relacionamento é meio que os dois se ajudando a cada um seguir junto, sabe? Talvez na escola isso seja muito difícil, porque hoje em dia, sabe, é gente dançando no TikTok na salinha, é gente beijando, coisas que, tipo, pergunta pra um casal na escola o que eles vão fazer da vida, fala, ixi, nem sei, fazer o Enem. Então por isso que eu acho, sinceramente, que é muito melhor você se conhecer, saber o que você quer. O canal do Oliveira tá aí pra desenvolvimento pessoal, então, sabe, tem coisas que eu acho que são melhores, que vão te fazer, te possibilitar ter um relacionamento muito, mas muito mais saudável. Mais uma coisinha é que, mesmo assim, a solidão ela tá muito e muito recorrente nos dias de hoje por conta de vários problemas que o Oliveira já citou aqui. Seja baixa autoestima, problemas psicológicos, ansiedade social, etc, etc. Tem muita coisa, tem gente que tem timidez, tem gente que não gosta da própria aparência. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, não se preocupa agora com relacionamento, tá tudo bem você se sentir sozinho, todo mundo tá se sentindo sozinho, até gente, tem gente que você pode até se sentir menos sozinho do que pessoas que não estão sozinhas, tá? Porque cada pessoa é cada pessoa, que não falei, e uma coisa que eu quero dizer é que, vamos lá, vamos supor que você tá no momento onde você fala, cara, não tem como eu namorar ninguém. Você pode até pensar, nossa, eu queria, mas não tem como, ninguém me quer, eu não
corra atrás disso, eu não me importo com isso. E uma coisa que eu vou te dizer é que meio que não tem hora pra você ir atrás disso. Você pode ir na escola, você pode ir depois da escola, você pode encontrar na faculdade. O que vai acontecer é que você tem que saber uma coisinha. O namoro, ele vai começar muitas das vezes a partir de onde você tá. Tipo assim, vamos supor que você sai da escola, termina tudo, pode até não tá tão desenvolvido assim, né? Então, várias coisas, porque a gente vai aprendendo com o tempo, mas beleza, é você. E você começa a trabalhar em uma empresinha. Vamos dizer que você tá trabalhando em uma empresa, ou que você tá cursando um curso, você tá numa faculdade. Você começou a estar em outro ambiente, sabe? Você tá no ambiente da escola, ou você tá no ambiente da faculdade. Ambientes. Nesses ambientes, você vai conhecer pessoas. Querendo ou não, meu parceiro, isso é normal. Você vai conhecer garotas, garotos. Você vai conhecer, não tem como. E com o passar do tempo, você vai piscar e... Ixi, aquela menina ali, ó. Da outra sala, do outro curso, do lado da faculdade, aquela menina que eu vejo todo dia, aquele menino, pá, vai sim, desenrolando. E quando você vê, vocês vão virando amigos e vai evoluindo as coisas. Não é algo que você fala... Ok, eu quero namorar. Vou baixar o Tinder, procurar alguém com as mesmas coisas que eu e perfeito. Talvez funcione, mas, sabe, não é tão bom assim conhecer uma pessoa, tipo, do puro zero, tá ligado? Eu acho que é muito melhor você já ter um pouquinho da pessoa, porque você tá no ambiente, vai conhecendo a pessoa aos pouquinhos, mesmo sem ser na intenção de namorar. Você só vai conhecendo ela mesma e vai acabar que isso vai virar alguma coisa, ou não também. Mas o importante, o ponto disso tudo, é que é muito melhor você se conhecer antes de conhecer novas pessoas. Você precisa conhecer a si mesmo, tenha autoconhecimento antes de mais nada e busque evoluir cada vez mais com o passar dos dias. Mesmo que a solidão seja muito ruim, seja um sentimento, uma sensação, sabe, muito desafiadora, é bom você aproveitar ela. Principalmente é uma oportunidade muito boa de você se descobrir. Porque, como eu falei, tem pessoas que mesmo rodeadas, mesmo com amigos, mesmo num grupinho de escola ou, sabe... Mesmo que pessoas rodeadas, elas ainda se sentem sozinhas. Sartre uma vez disse, se você se sente sozinho quando está só, é porque está em péssima companhia. Então, tudo depende, cada pessoa é cada pessoa. E você não precisa namorar, Oliveira. E todo mundo que tá vendo, não é algo muito essencial, obrigatório. Então, é isso. Obrigado, Pailin, por esse grande tapa na cara. Sabe, hoje eu me conecto com minha família de uma forma que há uns 3 anos atrás seria inviável. Hoje eu consigo enxergar a gratidão, eu consigo enxergar o amor por eles e toda a felicidade genuína que me acolhe quando eu tô presente com eles. Talvez isso também seja uma espécie de cura que eu mesmo criei pra minha própria solidão. Foi ter buscado me envolver mais, não só pela óbvia felicidade iminente, mas também pra perdoar o meu passado. Eu sempre me privei deles, como se eles fossem adultos ocupados até demais, quando na verdade todo o tempo que eu precisava ter com ele estava ali. Era hora de sair da toca, de sair do computador e de todas as redes sociais e finalmente me libertar de um vício, o vício de se sentir sozinho. Inclusive, essa é a hora de tomar uma ação. Você não acha? Chega em qualquer familiar seu, sorria e comece a conversar. Talvez fale pra sua mãe que a comida tava deliciosa, ou pro seu pai que hoje ele fez um bom trabalho, ou pro seu irmão largar o celular e praticar algum esporte, ou ajudar a sua irmã com a tarefa da escola, seja lá o que for ou quem for, mostre gratidão. Enfim, eu quero que esse vídeo também seja um ótimo convite pra ciência. Por que não analisar a solidão também pelo lado da psicologia? Quando você conhecer um ser solitário, não importa o que ele te diga, não é porque ele gosta de solidão. É porque ele tentou se misturar ao mundo antes e as pessoas continuam a decepcioná-lo. Jodi Picoult. Agora vem cá, psicologia é o nome dado à ciência que estuda o comportamento humano. E a psicologia ganha status de ciência quando comprova suas hipóteses através dos métodos científicos de análise. Mas onde que a solidão é estudada na psicologia, especificamente? Veja, eu posso até citar alguns estudos feitos com ressonância magnética. Mostram que pessoas se sentem solitárias porque blá 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 no córtex cingulado anterior e na amígdala, e essas estão relacionadas à regulação emocional. Beleza, não foi eu quem falou isso, basta você abrir o site da Cielo e pesquisar por estudos neurobiológicos a respeito da solidão. Mas eu quero trazer aqui no lugar 2 artigos que eu vou colocar aí na tela. Esses artigos com certeza vão responder o que eu já disse aqui no vídeo. Lembra que eu falei daquele estresse emocional gerado na infância e na adolescência? Pois é, essas experiências nas fases iniciais da vida influenciam nos comportamentos da vida adulta. Vamos lá, presta muita atenção agora. Ajuste o seu microbioma para reduzir as distrações e os estímulos. Vamos dar uma lida e ver se a gente consegue até tirar uma solução interessante com evidências científicas. Uma análise foi feita a respeito da solidão indesejada, e no contexto desse estudo, ela é associada com a saúde, também por uma perspectiva de ciclo de vida e de desigualdades sociais. O próprio artigo dita que a solidão indesejada já é um fenômeno considerado um importante problema
problema de saúde pública. Só pra vocês verem que, até aqui, nem mesmo a ciência consegue defender a solidão, principalmente aquela solidão que te afeta emocionalmente. E não é só riscos de hipertensão e doenças cardíacas, problemas de saúde mental como a depressão, mas também uma maior probabilidade de ter comportamentos prejudiciais à saúde. Como exemplo, um maior consumo de tabaco ou maior obesidade. Mas não acaba aí. A gente vai indo um pouco mais fundo e percebe algumas características sociodemográficas, como o sexo, o estado civil e a idade, que são características que se relacionam com a solidão, embora todas essas variáveis, no contexto geral, não contribuam com uma solução muito boa para a solidão. Agora, é claro, eu não estarei explicando a metodologia inteira do artigo, mas basicamente foram feitas algumas perguntas para um pouco mais de 7.200 pessoas. Eram perguntas relacionadas à saúde e também a quão sozinhos essas pessoas se sentem. E o resultado claramente evidencia os problemas de saúde causados pela solidão, mas é óbvio, se você prestou atenção até aqui, talvez tenha uma pequena pulga atrás da orelha. E o estresse na infância, e todos aqueles problemas que você citou no protagonista de Berserk, como ele conseguiu superar tudo isso? Como você pode superar tudo isso? Então, é óbvio, eu vou trazer aqui um outro artigo, e esse artigo talvez te pegue de uma forma diferente. Veja, não é muito sobre o artigo em si, é sobre tudo que se desencadeia quando se lê um artigo nesse tópico. Abre aspas. A infância e a adolescência são períodos relevantes para a maturação do cérebro. Experiências no começo da vida exercem influências em padrões de comportamentos da vida adulta. Todas as experiências que eu falei anteriormente, na verdade impactaram sim na minha vida. Como o Pailin disse, não é sobre namorar outra pessoa, mas sim namorar a si mesmo. Em diversos momentos eu precisei estar ao lado de alguém. Eu só nunca tive essa oportunidade porque eu passei por várias situações que me fizeram uma pessoa mais sozinha. Por mais cheia que fosse a escola, por mais legal que fossem os meus colegas, eu sempre voltava pra casa e escapava da solidão através das redes sociais, através dos videogames e tudo mais. E tudo isso culmina na minha versão de hoje, que ainda leva essas memórias e, mesmo que eu possa controlá-las, ainda se encontram no meu subconsciente. E isso, é claro, tem a ver com estresse. Segundo o próprio artigo, regiões cerebrais como o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal apresentam algumas alterações químicas e morfológicas em resposta ao estresse, que são reversíveis se o estresse durar algumas semanas. No entanto, não se pode garantir a reversibilidade desses efeitos se o estresse for prolongado por períodos maiores. E isso, infelizmente, é uma realidade. Veja, não se falaria de estresse pós-traumático, terapia cognitiva comportamental e tudo mais, se isso simplesmente não fosse a realidade. Mas eu não quero fugir do assunto da solidão, eu quero, na verdade, trazer uma esperança pra vocês. Eu sei, todo esse estresse emocional definitivamente pode ferrar os seus relacionamentos, amizades e grande parte das suas conexões no futuro. Mas eu acho que já deixei bem claro nesse vídeo, eu venci a solidão. Eu não quero me passar de vítima porque eu nunca realmente passei por um estresse traumatizante. Talvez seja uma das razões do porquê é fácil eu abordar esse assunto. Pra mim é fácil porque eu consegui reverter na minha própria mente. Eu usei essa minha solidão pra gerar solitude. Em outras palavras, eu me contentei em ficar sozinho. Pouco a pouco eu fui melhorando minhas amizades até que eu já não me sentia mais sozinho. Eu aprendi que posso contar com aqueles na qual eu confio. Mas é óbvio, talvez você não consiga fazer isso sozinho. Pois é, tudo isso que eu falei até agora é na verdade um grande gancho para eu poder finalmente falar sobre traumas. Eu já te passei uma espécie de terapia nesse vídeo. De forma simples, eu passei a ideia de autocuidado e autorregulação. Embora essa seja a única opção que eu precisei, você muito provavelmente precisa de algo mais. E para vencer a solidão mais extrema, é necessário buscar apoio não só em si mesmo, mas também com algum profissional que saiba como realmente te ajudar. Busque um psicólogo ou um terapeuta, alguém que realmente saiba o que tá fazendo. Embora, é claro, nunca negue a autoajuda. Eu quero utilizar o resto do capítulo para falar sobre o medo. Isso pode te acender uma chama. Então, novamente, eu peço novamente sua atenção, caso esteja interessado. Caso contrário, só deixa o like aí e pula pro capítulo de filosofia. O medo é só uma resposta natural do cérebro. O propósito do medo é proteger o indivíduo de possíveis ameaças. Porém, uma coisa é certa. Se você já estudou um pouco de terapia cognitiva em algum momento, conhece a terapia de dessensibilização. É aquela que trabalha expondo gradualmente uma situação, uma lembrança ou estímulos relacionados a um trauma com o objetivo de diminuir o medo e a ansiedade associados àquele mesmo trauma. É como se você estivesse batendo sempre na mesma tecla para dessensibilizar a pessoa daquele medo. Eu gosto de encarar isso como uma forma de desconforto. E você consegue lembrar do protagonista de Berserk que eu citei nesse vídeo? Pois é, como que Guts venceu esse sofrimento? A resposta se encontra em diferentes formas, mas uma delas é o desconforto. Ter que viver com um fardo sendo carregado nos ombros é o mesmo que aceitá-los. Por mais que você não queira reviver nunca mais aquelas memórias, elas
eles ainda te perseguem. O jeito que Guts encontrou foi obter um propósito. Esse propósito se encontrava na forma de vingança. Inclusive, vingança foi sempre o que passava na cabeça de Guts desde que passou pelos seus diversos traumas. Mas em algum momento de sua vida, ele percebeu que já não era mais vingança que buscava. Sua armadura, que dá o nome do mangá, só aparece no volume 26, é um potencial de destruição absurdo que pode lhe custar a própria humanidade. Situação na qual nem sempre ele consegue voltar sozinho e tem que contar com a ajuda de outras pessoas para poder se recuperar. No final das contas, Berserk virou uma história não sobre vingança, mas sim sobre cuidado, sobre viver o presente e aproveitá-lo. Independente do que você faz para atingir algum objetivo de vida, lembre-se do propósito disso tudo. Lembre-se do porquê você começou e lembre-se principalmente do presente, do que você tá vivendo agora e não simplesmente só pensar no final, mas pensar nos meios. Até porque, pro vilão de Berserk, o fim é só mais um desses passos na sua trajetória, enquanto que Guts procura a redenção, perdoar o seu próprio passado e, por fim, conseguir o que ele sempre quis, vencer os seus próprios medos e vencer a solidão. Enfim, era só isso mesmo. Talvez a história de Guts te inspire um pouco a vencer os seus próprios medos. Quem sabe, assim como ele, você pode começar a aproveitar o presente agora. Enfim, era só isso mesmo. Partiu filosofar um pouco. Eu tô honestamente cansado de editar esse vídeo, então se você tá vendo até aqui, considere compartilhá-lo, porque além de me ajudar, também pode ajudar uma pessoa que precisa ouvir essas palavras. O resto aqui é mais reflexão e filosofia, fiquem à vontade pra pensar, porque eu tô aqui justamente pra ajudar vocês a fazerem isso. Jean-Paul Sartre, um dos maiores filósofos existencialistas que já existiu, foi quem propôs a ideia de que a existência precede a essência. De forma didática, isso significa que os indivíduos se moldam ao existir. Eles se constroem ao existir no mundo. Ou seja, não existe uma espécie de valores pré-existentes ou uma natureza humana. O argumento dele sugere que não existe nada que condicione ou justifique a necessidade de nossa existência. O homem é um projeto em eterna construção. Sartre, entre aspas, condena o ser humano a ser livre. E sim, a palavra condenar tá no sentido que você imagina. Essa liberdade é praticamente um fardo. Paradoxalmente, a gente não pode escapar dela. Tudo que a gente faz é fruto de uma escolha, e tudo que nos acontece é o resultado de um conjunto de escolhas. Nossa liberdade é total, mas a gente arca com as consequências da mesma, ou seja, nos impõe uma responsabilidade total. E isso implica que nós não vivemos sozinhos e, consequentemente, algumas coisas fogem do nosso controle. E uma delas são as relações humanas. Ora, veja, você não controla o que fulano pensa, então o fulano pode muito bem criar uma conexão harmoniosa com você com um conflito. E por conta de toda essa influência que suas responsabilidades e as responsabilidades de outros possuem, muitas vezes o resultado vai ser frustrante. Somos obrigados a ver que todos são indivíduos que também carregam subjetividade. As pessoas nos julgam, nós julgamos elas. Isso carrega impacto nas nossas ações e também na ação de outros, que subjetivamente cria valor, cria peso nas nossas responsabilidades. Então, é mais fácil recorrer à solidão. Segundo Sartre, o inferno são os outros. Isso é motivo de crítica. Veja bem, você só sabe que suas escolhas possuem efeitos e tudo mais porque alguém te julgou. Inclusive, eu fui bastante julgado pelos meus últimos vídeos, então me apetece entender os meus erros, sabe? Eu fiz meu próprio julgamento. Eu decidi que cometi um erro, eu decidi mudar e fiz uma escolha melhor. Por mais que Sartre argumente bastante que a totalidade, ou seja, a ideia de pertencer a um grupo ou sistema mais amplo limita a liberdade e a individualidade, eu fielmente acredito que esse pensamento pode não funcionar para todo mundo. Ele funcionou pra mim, quando eu precisei, nos meus momentos de solidão, criar autoconhecimento, refletir bastante e tentar mudar basicamente a minha essência. É claro que eu nem sabia de Sartre quando eu fiz isso, mas é aquela coisa. O próprio Sartre nega a ideia de que temos uma essência, de que temos um propósito bem definido, mas você tem que levar em conta que eu achava que a solidão era um problema. Eu fui lá e consegui resolvê-la, e os próprios argumentos que Sartre conduz te condenam a pensar que a solidão é a solução, quando na verdade ela realmente não é. E eu peço perdão inclusive, porque nessa parte do roteiro ficou meio estranho, porque honestamente eu tô meio cansado e eu não consigo achar uma resposta por mais que eu tente. Eu queria muito poder achar uma resposta filosófica pra fazer vocês refletirem. A verdade é que eu não tenho. Quem dera se eu tivesse todas as respostas, né? Mas quem sabe você não encontra ela por si só. Quem sabe você não vai tomar um banho e sem querer acaba tendo uma epifania maluca. Eu só quero pedir pra que vocês não se esqueçam. Sempre vão existir conflitos, mas também sempre pode existir harmonia. No final das contas, somos
somos condenados a sermos livres, e nossas escolhas têm grande peso nas pessoas ao nosso redor. Por isso, antes de mais nada, para resumir tudo que eu falei nesse vídeo, busque entender a si mesmo antes de entender os outros. E se ainda tiver muito difícil, lembre-se que nenhuma epifania acontece da noite pro dia. Pode demorar muitos dias, semanas ou até mesmo meses, mas se você tá afim de mudar, então que seja pra mudar, não é mesmo? E é assim que eu encerro esse longo vídeo. Vamos concluir essa bomba. Meia nossa, que vídeo grande. Bom, eu só quero falar pra vocês que, se vocês quiserem mais vídeos como esses, vira membro do canal, sabe? Isso me ajuda financeiramente e eu não sou nada sem vocês de qualquer forma, então, muito obrigado ao apoio de todos os membros aqui do canal. Só passando pra avisar aqui também do Estratégia, se você estiver estudando pra algum vestibular ou pra qualquer concurso militar, por favor, considere procurar os cursos deles. O cupom Oliveira dá 10% de desconto em qualquer compra e todos os links que eu sou embaixador tá no comentário fixado. E se você ouviu até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve e eu te vejo na próxima. Tamo junto, meu nobre!